Conta pra gente um pouquinho o que você vê do futuro do São Paulo, dessa temporada 2025, com ou sem o treinador, né? Cara, eu acho o time do São Paulo bem competitivo, muito competitivo. E o time do São Paulo muda de patamar com a chegada do Oscar. Então a gente sai de um time que era só competitivo para alguns lampejos do Lucas, para um time competitivo com um cara que consegue dar essas opções ofensivas que a gente precisava. Eu acredito que ele tenha... Cara, eu sempre bati na tecla da leitura de jogo dele. Eu não gosto, nunca gostei e é desde o primeiro jogo. Dito isso, ele tenta, na melhor das boas intenções, colocar os 4 melhores jogadores ofensivos que a gente tem para jogar. Cara, não precisava ser um gênio e demorar tanto para ver que não dava certo. Dou o benefício da dúvida porque era início de temporada, talvez a preparação física levasse ele a pensar que a hora que eles estivessem bem fisicamente, eles vão render mais. Não vai. O quarteto junto, jogando do jeito que estava jogando no 4-2-4, vai criar. Mas vai parecer uma peneira de tanto buraco que vai ter no sistema de jogo. Ao final do Paulista, ele encontra, por pressão ou livre espontânea vontade, o 3-5-2. Isso nos dá uma dinâmica de competição. A gente vai competir de igual para igual. Ano passado, todo errado, na minha visão, tá? Todo errado contra o Botafogo, que ganhou tudo. Os caras, foi o jogo a fase mais difícil que eles tiveram. A gente perde nos pênaltis. E esse ano, com o 3-5-2, com o Oscar, que nos dá... Ele potencializa o Lucas, ele potencializa todo mundo em volta dele, por ele ser muito bom tecnicamente. Então o passe chega melhor, o cruzamento chega melhor, a opção de jogo do 1-2 é melhor. Ele deixa o Lucas melhor, por quê? Porque a galera fica com aquela dúvida: o Lucas vai acelerar ou vai buscar o Oscar? Porque ano passado o Lucas só acelerava. Então a gente criava ali uma cobertura, a gente minava o Lucas. Esse ano o Lucas vai acelerar? Tá, a gente tem cobertura. O Lucas ameaça acelerar, encontra o Oscar, e agora? E aí o Lucas tem espaço para jogar. Então, se ele manter o padrão, por mais que a gente tenha perdido para o Palmeiras, se ele mantém um padrão trazendo os jogos para o que a gente tem de melhor, a parte competitiva, cara, o São Paulo, ele chega... eu escutei, acho que o Arnaldo falando essas semanas atrás, a gente não é favorito, mas é candidato. No 3-5-2, a gente é candidato a chegar as 2 Copas, Libertadores e Copa do Brasil, a gente é muito candidato em chegar às finais. No Brasileiro, aí depende. Se ele priorizar o Brasileiro jogando no 3-5-2, a gente tem uma chance. Se ele não priorizar as Copas e poupar no Brasileiro, aí vamos de Copa. Então ele tem que ter muito claro isso. Mas aí depende muito do que ele quer. Porque contra o São Bernardo já parece que ele foi pro 4-2-4. Né? No jogo treino. Ele já foi... Eu acho que o programa talvez saia depois do jogo. Sim. Mas se contra o Sport na estreia, ele mudar o esquema, voltar ao que era antes, ou ele resolveu o esquema tático em 2 semanas, sinceramente eu duvido, ou ele vai acabar cometendo o mesmo erro que ele cometeu no passado. E aí, cara, eu não vejo ele... Como mesmo no 3-5-2 contra o Palmeiras nas finais do Paulista, a gente já precisava de um time competitivo com uma leitura boa. Ele põe o Oscar de volante. Ao meu ver, por mais que tenha jogado bem de igual para igual, errado, ele não conseguiu ter uma leitura boa do que a gente precisava. E aí a gente cai naquela. Na semifinal, se a gente chega em semifinal de Libertadores ou Copa do Brasil, a gente vai ter que ter um time competitivo com um treinador de leitura boa. O time competitivo a gente tem. A gente vai ter a leitura do jogo, e aí a gente só vai descobrir isso de novo se chegar nas semifinais. Você coloca esse ponto da leitura de jogo como uma das principais críticas. Você acha que, com tudo que o São Paulo do Zubeldia já mostrou desde o ano passado, e com o que o Zubeldia já demonstrou também em termos de decisões tomadas, você acha que tem como evoluir esse trabalho ou já atingiu o teto? Bom, todo mundo tem como evoluir, né? Eu acho que treinador é como... Cara, treinador é como qualquer pessoa normal no comando. Ele tem as convicções dele, ele tem as crenças dele, só que ele precisa de alguém que faça ele enxergar que às vezes não é aquilo. Eu acho que se ele acredita e confia nas convicções dele, beleza. Só que alguém tem que mostrar pra ele e falar assim: ô Zuba, tem luz em outro túnel.
sabe? Não é só aqui. A gente tem como priorizar outras coisas, a gente tem como buscar outros meios. E aí, cara, é questão de estudo. É questão, só que assim, na posição dele é tentativa e erro. Ele tentou já por 2 vezes o Oscar de volante. Contra o Santos não deu tão certo. Contra o Palmeiras, mesmo perdendo com pênalti duvidoso, tem gente que acha que deu certo. O pênalti talvez mascarou a má escolha dele. Então, cara, ele vai ter que estudar. Ele vai ter que estudar tanto o time dele quanto o adversário, a situação, até mesmo o mental. Às vezes o Oscar, ele tá tentando forçar o Oscar, mas o Oscar mentalmente não quer. Aí é conversa, cara, é muito complexo. Só que assim, são 10 meses, 11 meses de Zubeldia, né? São agora 11, agora em abril vai completar 1 ano. Em abril ou começo de maio. 1 ano de Zubeldia, ele só muda sob pressão. Então a gente meio que, assim, o início do Campeonato Brasileiro, se ele conseguir vitórias, cara, talvez até o uso da base foi sob pressão também, né? Na reta final do Campeonato Brasileiro. O fator Zubeldia é sob pressão, né? Tudo. Ele muda o esquema sob pressão, a base, ele só fala na base sob pressão. Então, cara, tem que partir dele. E aí no jogo mais importante nosso, contra o Palmeiras, ele põe o Oscar de volante. Mas vem cá, vamos lá, de novo. Vamos fazer uma mesa de dar janta aqui antes do jogo contra o Palmeiras. Assim, põe o Oscar de volante. Fala, pessoal, tá, Oscar de volante. Se o Oscar ficar no mano com o Veiga, ele vai ficar correndo atrás do Veiga. Na posição que o Veiga gosta. Não é o Veiga marcando o Oscar lá atrás. É o Oscar correndo com o Veiga do jeito que o Veiga gosta. Se ele correr atrás do Facundo, ele vai ficar no mano com um jogador que é muito bom no 1 contra 1 na área que o Facundo gosta. Não é o Facundo que tá marcando o Oscar lá atrás para dar uma folga pro Aníbal ou pro Martínez. Não, é o contrário. Então eu vou tirar o meu jogador de criação para colocar ele de primeiro volante numa parte do campo que teoricamente é prejudicial e perigosa para nós, contra um dos melhores meias do Brasil, jogando na casa dele, com a torcida dele. No gramado sintético. Desculpa, pessoal. Pra mim não faz muito sentido. Se vocês concordam com isso, eu posso ser voto vencido. Mas pra mim não funciona. Eu sim, na sua experiência de jogador, não tô falando que essa é a situação, mas quando o jogador tá ali, ele começa a ver umas decisões que não estão dentro do padrão. O elenco comenta entre si, o elenco sente quando o trabalho talvez não tenha mais para onde ir. Não que seja... Não estou falando que é, por exemplo, o jogador tentando derrubar o treinador. Nada disso. Até quando começa a sair esse tipo de rumor, eu costumo não acreditar, porque geralmente não tem prova concreta, né? Mas o elenco sente quando o treinador já talvez sinta que não dá mais para avançar, para evoluir o trabalho de um treinador. Bom, é legal que a resenha é assim, a gente tá na mesa almoçando, aí você fala para mim, Ilson, eu não tô gostando de onde eu tô jogando. Eu não me sinto bem. Mas eu tô jogando. Eu falei, Boni, então vai lá pra ele e fala assim, professor, eu não tô me sentindo bem aqui. Eu queria que o senhor me mudasse de posição. Aí você vai falar assim, Ilson, eu não. Aí ele vai me tira e põe você, aí eu rodo. Então, tipo assim, o jogador não eles sabem, eles sentem, a gente numa conversa sabe, cara, a gente tá exposto, tá errado. Mas são poucos, e os líderes, os que têm mesmo culhão de ir lá e falar assim, professor, não tá legal, professor. Não tá legal. E é isso que é liderança pra mim, sabe? Liderança pra mim não é gritar na frente do vídeo. Não é ficar falando A, B ou C. Liderança pra mim é chamar essa responsabilidade, assumir esse risco de pode ser que caia eu. Mas chegar e falar, professor, não tá legal, nosso time não tá rendendo. Canto, não precisa nem ser na frente da galera. Não, professor, posso conversar com o senhor lá no campo, lá no escanteio, perto das árvores, lá embaixo. Professor, não tá legal, professor. A gente tá exposto. Toda hora eu tô correndo contra 2 caras, olhando pro meu goleiro. Tá estranho. Você acha que no São Paulo ninguém fez isso até agora? Cara, se fez, ele é mais cabeça dura do que a gente pensou, né?
Porque se a informação vem de dentro do campo para ele e ele não consegue ver, ou ele pode ser aquele cara também, não sei, eu não conheço ele, mas eu já sei de treinadores que assim, vamos supor, você vem em mim e fala, Wilson, não tá funcionando e tal. O cara vai virar pra ele e falar, o dia que você tiver seu time, você faz do jeito que você quiser. No meu time é assim, se você quiser jogar é assim. Se não, você sai. Isso que eu ia perguntar, os treinadores que você trabalhou, eles eram receptivos a esse tipo de opinião do jogador? Na minha época, manda quem pode, obedece quem tem juízo, pai. Não tinha essa não, conversa. Agora tá mais assim, tá mais... eu falei com 2 ou 3 jogadores mais novos, eles falaram, Wilson, hoje tá mais conversado, o cara não dá tanta dura e tal. Ele tenta ir na minha resenha. Na minha época, cara, já tive treinador que falou assim, ó, a trava da chuteira tá baixa, hein? Professor, mas o campo tá seco. Tá baixa. Cara, você não troca a trava, você sai no meio tempo. Mircea? Luchescão, velho de guerra. E se escorregasse, então, no vídeo no outro dia? Ele pausava o vídeo e falava ali, ó. Viu? Eu falei que tava baixa. E no outro dia, ele mandava trocar as travas da sua chuteira sem você saber, pô. E aí de você... E ele ia olhar lá assim, ó. De novo? Mano, o Mircea... ó. Luchescão, velho, reunião 3h30. Cara, 3h30 você chega na sala de reunião 3h25, né? Você tá 5 minutos ainda adiantado pra não ter erro e tal. 3h15 chega a Mircea na sala, aí ele incomodava os brasileiros. Pô, cadê os brasileiros? Os brasileiros, cara. Era meio apaixonado pelos brasileiros. Tudo era os brasileiros. Aí ele entra na sala, olhou lá no fundo, que os brasileiros sentavam no fundo, olhou lá no fundo. Os brasileiros estão aí? Estão. Tá, então vamos lá. Os caras, mister, o Uratz, o lateral esquerdo romeno, não tá na sala ainda. Ele, ué, como não? Os brasileiros estão, mas o Uratz não tá. Aí o capitão falou, mister, tem 15 minutos ainda pro horário da reunião, tá cedo. Ele falou, tá cedo? Quem fala que tá cedo não sou eu. Sai gritando pela porta, Uratz, Uratz, Uratz. E nós, pelo amor de Deus, falta 15 minutos ainda. Cara, 15 minutos dá pra você fazer uma ligação, ir no banheiro, ir lá embaixo, no CT, buscar uma água. Cafezinho, alguma coisa. Qualquer coisa. Mano, ele ficou brabo. E ele gritou e ficou gritando 10 minutos. E, cara, a sala do vídeo era longe dos quartos. Principalmente do quarto do Uratz. E o Uratz não ouviu. Faltando 5 minutos, sobe o Uratz. Tranquilão, tô no horário. Tranquila. Mano, ele recebe o Uratz gritando. E aí ele fala, não sei o quê. E você tá falando comigo ainda? Aí ele falou, tchau, vai embora pra casa. 3h25. Faltava 5 minutos por horário marcado. Aí ele, vai embora, tchau. Aí os caras, mister, quem vai jogar? Aí ele olha, quem tá aí? Ah, tá fulano ciclano. Ah, já sei. E o Cio vai pra lateral direita, Dário vai pra esquerda, bota um outro ali na ponta e vamos pro jogo. Não teve nem a reunião. 3h27 ele acabou a reunião, que seria 3h30. Os caras, meu Deus do céu, olha o velho, mano. E, velho, isso é normal.